Vamos bater um papo com o Igor Gadelha e com o Fernando Molica, porque o radar político tem esse caráter também, de nos ajudar a interpretar o todo através dos humores também e das tomadas de decisão das autoridades. Molica, bom dia, tudo bem, Fernando? Bom dia, Cisney, bom dia a todos. Essa morte do senador Harold de Oliveira, né, que já bem idoso, estava doente, agravou-se o quadro dele do coronavírus, acabou pegando, de certa maneira, mesmo assim, com uma certa surpresa, algumas pessoas que não estavam acompanhando tão de perto a situação. De qualquer forma, é um senador que, na campanha anterior à presidência da República, esteve ali ao lado do presidente Bolsonaro, ele atuou de uma forma muito ligada, né, muito próxima das bandeiras que Jair Bolsonaro conduzia, inclusive as ligadas a áreas como de religião, comportamento e tudo mais. Ele muda o que aqui na composição Rio de Janeiro, Senado e a República, hein, Molica? Pois é, ele foi eleito nessa onda bolsonarista, né? Derrotou candidatos importantes como César Maia, Lindbergh Farias, Chico Alencar, muito nessa, e adotou as bandeiras do presidente Bolsonaro até na questão do próprio coronavírus, né? Ele era contra o isolamento social, favorável ao coronavírus e, por uma triste ironia, acabou morrendo por conta disso. Agora, a gente ontem, quando soubemos da morte dele, fomos lá ver quem era o suplente, né? Quem vai assumir a cadeira do Senado. Aí um advogado, Carlos Portinho, que foi, olha só, isso é muito curioso na legislação brasileira, né? O Carlos Portinho foi candidato a vereador no Rio na última eleição, né, em 2016, e ficou em 80º lugar, né? A posição de número 80, teve 7.104 votos. Faltaram votos, então, né, Molica? Faltaram votos, né? Na verdade, Faltaram votos, né? Ele não conseguiu ser eleito vereador. E agora ele herda uma cadeira no Senado por conta da legislação, não tem nada de ilegal nisso, mas é algo que precisava ser discutido no Brasil. Mesmo os eleitores, duvido que os eleitores do Harold de Oliveira, que teve 2.300.000 votos, sabem quem é o Portinho, que agora herda essa cadeira, vai ganhar aí 6 anos de mandato no Senado da República, no Senado Federal, e sem ter feito uma campanha, né? Então é algo para ser discutido, essa questão do suplente do senador. Agora a gente está vendo a situação lá do senador Chico Rodrigues, né, que se licenciou, aí descobre-se que o suplente dele é o filho dele, que é outro sem voto. Você tem toda a razão, Molica, porque talvez nas próximas campanhas se deva reforçar mais ainda. Olha, você vota neste candidato aqui ao Senado, mas saiba que, se acontecer alguma coisa, você vai levar esse outro aqui, ó, que você não sabe nem quem é. Então é preciso talvez uma operação casada para o eleitor não se sentir lesado do ponto de vista de votar no A e por alguma razão grave ter que suportar o B. Eu acho até que tinha que ter uma discussão sobre isso, sobre a existência desse cargo de suplente ou ele ser escolhido dessa forma. Você vê que hoje, por exemplo, o Paulo Marinho, né, aquele empresário, é o suplente do Flávio Bolsonaro. Eles eram aliados em 2018 e agora estão numa briga aí, tem processo criminal, processo aí na Polícia Federal. Se por alguma razão o Flávio Bolsonaro perder o mandato, ou ele se candidatar a outro cargo, ou renunciar, enfim, alguma coisa acontecer com ele, a vaga dele será herdada por um inimigo político dele, que é o Paulo Marinho. Verdade. Então é algo que a legislação brasileira e que os parlamentares brasileiros deveriam discutir, alterar essa forma aí de sucessão no Senado da mesma cadeira. Sim. Bom, tá na linha também o Igor Gadelha, Molica, e só uma observação rápida. César Maia, que você citou, e Chico Alencar, que você citou, que disputaram o Senado no Rio de Janeiro, vão disputar agora a vereança. São candidatos a vereador, a Câmara do Rio de Janeiro, na eleição deste ano. Igor, você é que nem nuvem. Eu olho para você, você tá com um assunto. Eu olho de novo, você tá com outro. Às vezes, se eu trouxer um tema, você vai falar para mim, Cine, isso aí é o tema de há 1 hora, agora já tem outro assunto. Qual é o teu assunto agora, da agenda número 1? Eu nem vou perguntar o que eu ia perguntar aqui. Qual é o assunto que você está trabalhando, quer trazer para nós, por favor? Olha, Sidney, a gente acabou de trazer aqui na CNN, na TV, uma informação. Eu conversei agora há pouco com o vice-presidente, Hamilton Mourão, e ele informou que o governo brasileiro já liberou hoje pela manhã 16 milhões de reais para o Ministério do Meio Ambiente. Segundo ele, esses recursos serão destinados para o IBAMA, que ainda ontem anunciou aí que mandou recolher todos os fiscais de combate aos incêndios por faltas de recursos. Esses 16 milhões de reais, segundo o Mourão, eles serão oriundos de remanejamento interno do governo.
mas ele lembrou que o Ministério vai precisar de mais dinheiro. O Ministério vem tentando aí, junto ao Ministério da Economia, a liberação de 134 milhões de reais que estão bloqueados. O vice-presidente Hamilton Mourão me disse que deve se reunir aí nas próximas horas com o general Braga Neto, que é ali coordenador da junta orçamentária, para tentar achar aí alguma forma, discutir alguma solução de como liberar esses recursos. Sidney e Larissa. Larissa, vamos tocar num outro assunto também aqui, rapidamente, ainda sobre esse tema, Igor. Acha você que tem havido algum curto-circuito entre o vice-presidente, que está preocupado, e com toda razão, com a situação ambiental da região amazônica, e o ministro Salles? Você acha que há assim, um descompasso entre eles? A impressão que dá é que eles estão um pouco bicudos um com o outro, errado não? Olha, Sidney, o vice-presidente Hamilton Mourão nunca vai admitir isso publicamente, mas conversando ali com pessoas próximas a ele, no caso, a Mourão, todos admitem nos bastidores que o vice-presidente anda muito descontente com o ministro do Meio Ambiente, de que se dependesse, os auxiliares de Mourão falam que se dependesse do vice-presidente, o ministro Ricardo Salles não seria mais o titular da pasta do meio ambiente. E não só Mourão, viu? Todos os militares ali do governo têm muito o pé atrás, tentam aí a cada dia convencer o presidente Jair Bolsonaro a trocar o ministro do Meio Ambiente. E, aliás, Sidney e Larissa, é um bastidor aqui que eu trago também para a CNN Rádio, o governo está tentando entender ali, junto até com o Ministério das Comunicações, qual seria o impacto, né, da troca do ministro do Meio Ambiente. Porque há uma avaliação de que, perante o cenário internacional, perante os demais países, talvez só a troca do ministro do Meio Ambiente ela não seja suficiente para melhorar a imagem do Brasil lá fora. Ou seja, o Ministério das Comunicações, junto ali com os ministros do Palácio do Planalto, eles estão tentando entender qual será o real impacto, né, se vai ter mesmo impacto e qual seria esse impacto, se positivo, negativo ou neutro, da troca do ministro do Meio Ambiente. Molica, você não era nascido, Molica, mas tinha um ministro da Casa Civil, Petrônio Portela, isso ainda é época dos governos militares, né? Que ele fazia muito habilmente essa costura interna junto ao Congresso, ele fazia com que internamente também houvesse uma pacificação entre os ministros, ajudava o presidente, vamos dizer assim, que tem tantos afazeres. O tempo foi passando e essa pasta continuou, de certa forma, com essa preocupação também, ou estratégica, ou operacional, ajudar a desmontar certas bombas. A impressão que dá é que nesse governo atual, para você ter um vice-presidente e um ministro do Meio Ambiente que atuam, de certa forma, numa mesma área, que não estão rezando pela mesma cartilha, está faltando alguém para costurar a lá um ministro da Casa Civil, não acha não? Pois é, não lembro. Petrônio Portela, tive a missão Portela, ele teve um papel importante, era piauiense, né? Ele teve um papel importante aí no processo de abertura. Eu era pequenininho, mas eu já ouvia você mesmo, na você rádio era pequeno mesmo. Sobre ele, filho. Eu acompanhava. Eu acredito. Mas a questão, brincadeira, mas assim, a questão do Petrônio Portela, melhor, a questão do Ricardo Salles, é que o Ricardo Salles implementa uma política que foi delineada pelo presidente Jair Bolsonaro. Não tem nada. Quando a gente lembra da campanha do presidente Jair Bolsonaro, as declarações dele, falando sobre exageros de multas no IBAMA, sobre o que ele classificava aí de dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais, sobre exageros na questão das terras aos indígenas, garimpeiros. E depois, mesmo depois de eleito, a gente lembra que ele proibiu lá, que é aquilo que é autorizado por lei de queimar veículos, destruir veículos utilizados por garimpeiros em terras indígenas, em reservas. O que o Ricardo Salles faz é implementar a política delineada pelo presidente Jair Bolsonaro. O vice-presidente Mourão pode ter, certamente tem divergências, mas ele também está subordinado ao presidente. Quem foi eleito foi o Jair Bolsonaro. Mourão vem ali na carona, deu credibilidade à chapa, deu mais credibilidade à chapa, acrescentou questão do apoio militar e tal. Mas, enfim, o Ricardo Salles segue as ordens do presidente da República, por isso que ele não sai. Ele tem uma visão de mundo, a visão de tratamento da questão ambiental, exatamente igual à do presidente Jair Bolsonaro. Então a questão não é o Ricardo Salles, ele está cumprindo ordens. Muito bem. Larissa.
Muito bem. Fernando Molica, Igor Gadelha, muito obrigado pela participação de vocês. Um ouvinte disse aqui, foi falado aí do suplente do Harold de Oliveira. Ô Sidney, não deixa de falar que o Chico Rodrigues, o suplente dele é o Pedro Arthur Rodrigues, filho do homem. Tá dizendo aqui um ouvinte, tá bom. Eu tenho tá até uma informação sobre isso, se você me permite. Então vá, por favor, Igor. Claro, ué. Tem informação, O filho vambora. do Chico Rodrigues, que você mencionou aí, o Pedro Arthur, ele está sem pressa para assumir o mandato no lugar do pai. Segundo as fontes ali do Senado, Sidney e Larissa, ele quer aguardar a poeira baixar, né, do caso do pai, que foi, né, flagrado com dinheiro na cueca, para não assumir o mandato e virar ali alvo, né, do tiroteio político. Ou seja, ele está sem muita pressa, não deve assumir aí tão rapidamente como a gente esperava, não. Vai esperar a poeira assentar e só então assume. Lembrando que ele tem 30 dias para assumir o mandato após o Senado oficialmente convocá-lo. A assessoria de Chico Rodrigues diz que ele vai assumir sim, mas não quis dar nenhuma data. O homem nuvem, direto de Brasília, já mudou o assunto, ele sabe também. Tudo que a gente lançar, ele sabe. O Molica arremata. Então, amanhã voltamos com ambos. Valeu.